Fala, povo de Deus, povo de fé, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Guilherme Lima e hoje eu estou aqui para bater um papo com você a respeito de experiências com Deus. Afinal de contas, como viver experiências com Deus? De antemão, se ainda não é inscrito, caiu aqui de paraquedas, inscreva-se aqui abaixo, deixe o seu comentário, interaja conosco. Quando você interage com a gente, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e de fato é relevante, o algoritmo compartilha com mais pessoas. Então deixe seu comentário, seu like, seu joinha, que é muito importante para a gente. Bom, a priori eu preciso dizer que tudo que Deus quer é que você tenha uma vida de experiências com Ele. Deus não quer que você viva na superficialidade no que diz respeito a aquilo que é transcendental, a aquilo que é espiritual. Deus é espírito. Deus não quer que você viva uma vida comum, como a grande maioria das pessoas. O que Deus tem para você é muito mais do que isso. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu me entristeço porque a grande maioria dos nossos irmãos, das nossas irmãs, que estão dentro das igrejas, às vezes há anos, que congregam, estão firmes, participam das atividades do ministério, a grande maioria nunca viveram uma real e verdadeira experiência com Deus. Por que isso acontece? Tesouros muito valiosos não são encontrados em águas rasas. Você precisa mergulhar. Coisas preciosas não ficam à vista de todos. Na verdade, os maiores tesouros ficam escondidos e você precisa encontrá-los. Por isto, grande maioria das pessoas vivem uma vida como servos, servas de Deus, mas não experimentam de uma real, poderosa, impactante, verdadeira experiência com Deus. Eu quero passar para você aqui 3 chaves que são fundamentais para uma vida de experiências com Deus, para uma vida de experiências sobrenaturais, não para viver uma experiência, mas para uma vida de experiências. 3 chaves. Como base, eu quero usar aqui o texto da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9, versículo 27. Veja o que Paulo diz: antes esmurro o meu corpo, eu reduzo a servidão. Só parte A. Algumas outras traduções diz: antes subjugo o meu corpo, eu reduzo a escravidão. Por que este texto, pastor Guilherme? Você pensa mesmo que o seu corpo físico, material, quer viver experiências sobrenaturais? Negativo. O seu corpo quer viver experiências comuns, terrenas, até porque seu corpo é matéria, é pó, ele veio da terra e deseja o que é da terra. Aquilo que deseja o que é de Deus não é o seu corpo, é o seu espírito, porque veio dele. O espírito veio de Deus e deseja as coisas de Deus. A carne veio da terra e deseja as coisas da terra. A primeira chave para uma vida de experiências com Deus, sem sombra de dúvidas, é uma vida de jejum. Repito, a primeira chave para viver uma vida de experiências com Deus, sem sombra de dúvidas, é uma vida de jejum. Você percebe que o jejum está diretamente ligado, conectado ao texto de Paulo aos Coríntios? A sua carne, ela não gosta de jejuar. É por isso que viver experiências com Deus não é fácil. Não é fácil você fazer aquilo que a sua carne rejeita. Você deve se lembrar que o pecado entrou no mundo
quando Adão comeu. Você deve se lembrar também que Jesus iniciou o seu ministério resgatando aquilo que Adão perdeu através do jejum. 40 dias de jejum e de oração. Quando você jejua, você está mostrando para o seu corpo duas coisas. A primeira, você não manda em mim. Você está mandando um recado para a sua matéria, para o seu corpo. Você não manda em mim. E em segundo lugar, quando você jejua, você está dizendo ao seu corpo que aquilo que ele mais precisa, que é essencial e fundamental para a sobrevivência dele, que é a comida, nem se compara com aquilo que Deus pode te proporcionar. Existem 3 chaves para uma vida de experiências e a primeira delas é o jejum. A expressão humilhar-se no Antigo Testamento é o mesmo que jejuar. Apesar de poder, Deus pode te humilhar, mas apesar de poder te humilhar, Deus espera que você mesmo faça isso. Jejue. A segunda chave para uma vida de experiências profundas, impactantes, sobrenaturais com Deus é uma vida de oração. O jejum é a primeira chave. Em segundo lugar, uma vida de oração. Você já leu a Bíblia e sabe muito bem que Jesus orava antes de ouvir da boca de Pedro que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus estava orando. Antes de caminhar por cima das águas, Jesus estava no alto do monte orando. Por muitas vezes, Jesus se retirava de entre a multidão que o acompanhava e ia para lugares desertos orar. Antes de ir para a cruz do Calvário, Jesus orou. No Getsemane, ele fez a oração da dor. Indo para a cruz, Jesus ora. Na cruz do Calvário, Jesus ora. Jesus ensinou a respeito da oração. Lembra de Mateus capítulo 6, versículo 6? Jesus pregando diz, mas tu, quando fores orar, não é se fores orar, é quando fores orar. Porque você pode até orar sem ser cristão, mas ser cristão sem orar não tem como. Mas tu, quando fores orar, entra dentro do teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto, e o Pai que te vê em secreto te recompensará. Lembra que Jesus pregou no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 21, versículo 22, a respeito da oração, ele disse, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Evangelho escrito por João, capítulo 15, salvo engano, verso 7, Jesus prega dizendo, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes que vos será concedido. O que é isso, senão Jesus pregando a respeito da oração, levando uma vida de oração. E hoje, à direita de Deus Pai, ele ora, intercede por nós. Se Jesus tinha uma vida de oração, quem sou eu? Quem é você para não orar? Quando você não ora, você está dizendo, eu sou melhor do que Jesus. Jesus precisava orar, eu não preciso. A oração é a ponte que conecta a minha fraqueza com a soberania e o poder de Deus. Oração é o oxigênio espiritual. Assim como meu corpo precisa disso aqui, ó. O meu espírito precisa de oração. Oração é o oxigênio espiritual. Você precisa olhar para as páginas da Bíblia e perceber, notar que a oração era algo muito presente na vida da igreja. Você olha para Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, e você vê que em Atos capítulo 1, a igreja está orando, pedindo a Deus que envie a promessa do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desce, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, a igreja estava orando. Em Atos capítulo 3, Pedro e João estão indo para o templo à hora nona orar. Em Atos capítulo 4,
A oração da igreja é tão forte que o verso 31 diz desta forma: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Em Atos capítulo 5, por causa da vida de oração de Pedro, o pecado que estava em oculto é revelado. Em Atos capítulo 6, diáconos são levantados com autoridade através da oração e da imposição de mãos dos apóstolos. Em Atos capítulo 7, Estevão vai morrer apedrejado, mas vai morrer orando. Em Atos capítulo 8, os apóstolos oram pelos crentes em Samaria e eles são cheios do Espírito Santo. Em Atos capítulo 9, Saulo, novo convertido, está na rua chamada Direita, em casa de Judas, orando e jejuando. Em Atos capítulo 12, Pedro está preso na prisão, mas a igreja, verso 5, a igreja está orando por ele. Esta igreja começou debaixo de muita oração, cresceu debaixo de muita oração. Você precisa aprender a orar. Reserve um tempo do seu dia para ficar sós com Deus. Tenha na sua casa um lugar onde você possa ficar reservado com Ele. Através da oração e do jejum, muitas coisas podem acontecer. E aqui eu já entro na terceira chave. Mas antes, perceba também que a oração está diretamente conectada ao que Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 27. A sua carne não gosta de orar. A sua carne não quer orar. Você precisa reduzir ela ou resumi-la à escravidão, ok? Terceira chave para uma vida de experiências com Deus: a leitura, a meditação na palavra dele. Quando você se dedica a meditar na Bíblia Sagrada, você está também avisando ao seu corpo que um livro espiritual, porque a Bíblia não é um livro comum. O livro mais vendido do planeta Terra não é um livro comum. A Bíblia é um livro espiritual, onde conta histórias de pessoas espirituais e fala a respeito de um Deus que é espírito. Quando você lê a Bíblia, você está avisando a sua carne que aquilo que é espiritual te atrai e é mais interessante para você do que aquilo que é passageiro. E a Bíblia também é algo eterno. Lembra que Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Salmo de número 29, versículo 7. A palavra do Senhor despede labaredas de fogo. A palavra do Senhor despede labaredas de fogo. Salmo 39, verso 3. Olha o que o salmista vai dizer: incendeu-se dentro de mim o meu coração. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. O salmista está dizendo de forma clara e aberta que ao meditarmos na palavra de Deus, algo transcendental acontece. E tudo que o diabo quer é que o povo de Deus seja um povo ignorante no que diz respeito ao conhecimento da palavra de Deus, no que diz respeito a estudos, a meditação na palavra de Deus. Um povo sem Bíblia é um povo vulnerável ao diabo. Então, são 3 chaves para uma vida de experiências com Deus. E eu espero que você grave isso no fundo ou na tábua do teu coração. Primeiro, jejum. Jejum traz poder e autoridade. Segundo, oração. Terceiro, Bíblia, palavra de Deus. Eu espero ter podido te ajudar. Que Deus possa te abençoar de forma poderosa, extraordinária. Até o próximo vídeo. Um abraço.